Olá, meus alunos do sexto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de gramática. Hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020. Bom, gente, a nossa aula de gramática vai continuar o conteúdo frase, oração e período, tá? Hoje eu vou falar um pouco sobre as orações sem sujeito, tá certo? Então, nem toda oração necessita, tem ou, vai ter um sujeito. Nós temos orações que não têm sujeito, que não precisam do sujeito, tá? E eu vou explicar isso para vocês. A oração, gente, como eu já falei anteriormente, ela precisa ter verbo para ser uma oração, mas não necessita ter sujeito. Todo mundo aqui já estudou sujeito, sabe que sujeito é o ser sobre o qual se declara alguma coisa, tá certo? Então, hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre oração sem sujeito. Como você pode identificar esse tipo de oração. Ok? Vamos lá? Anotem tudo, por favor, tudo anotadinho no caderno de vocês. Olha aqui. Conteúdo de hoje, oração sem sujeito. Anotando aí, viu, gente? Vamos aqui. Oração sem sujeito. São orações construídas com verbo impessoais, na terceira pessoa do singular. Calma aí, eu vou já explicar para vocês o que são esses verbos impessoais. Vamos lá, verbos na terceira pessoa do singular. Por exemplo, o haver, o verbo haver no sentido de existir, acontecer, realizar-se, decorrer e fazer, com ideia de tempo passado decorrido. Então, quando você fizer a leitura de uma oração e nele existir verbos na terceira pessoa do singular, verbos que não vão indicar pessoas, né? Primeira, segunda, terceira, singular, primeira, segunda, terceira, do plural. Como é o caso do verbo haver, com o sentido de existir, de acontecer, de fazer, decorrer. Essa oração, você pode dizer que ela está sem sujeito. Olha aí. Há plantas venenosas. Há plantas venenosas. Tem o ar do verbo haver. De existir é o sentido. Deve haver leis mais sábias. Há dias que não o vejo. Então, essas três orações aí são orações que não têm sujeito, tá? Vamos à próxima aqui. Vamos aqui. Orações sem sujeito. Mais uma vez, vou explicar para vocês quando isso acontece. Primeiro caso, as orações sem sujeito acontecem quando o verbo é impessoal. O verbo ele é impessoal quando denota o fenômeno da natureza. Gente, verbos impessoais são aqueles verbos que não indicam pessoas. Primeira, segunda, terceira, como eu já falei para vocês. Anotem aí, isso é muito importante. Verbos impessoais, verbos que não indicam pessoas, né? Por isso que dizem impessoais. Pronto, o verbo é impessoal quando denota, quando ele indica fenômeno da natureza. Chove, amanhece, tá? Ninguém chove, ninguém amanhece. O verbo haver é impessoal no sentido de existir. Então, toda vez que o verbo haver for usado com o sentido de existir, ele também vai ser um verbo impessoal. Há duas pessoas ali. Há duas pessoas ali. Fazer, o verbo fazer, haver e ir também são impessoais quando eles indicam tempo decorrido, tempo que acontece, né? Vamos aqui. Faz 3 noites que não durmo. Então, o verbo fazer, faz 3 noites que não durmo. Então, quando o verbo fazer, haver e ir, eles são impessoais quando indicam tempo decorrido. Um tempo que é, digamos assim, um pouco longo. Algo que acontece em determinado, um tempo mais prolongado, tá certo? Por exemplo, vamos aqui. Choveu
torrencialmente no Rio de Janeiro. Faz anos que ele viajou, são muitos. Havia homens interessados no cargo. Houve muitos acidentes na BR-153. Então, isso são orações sem sujeitos. Orações que têm verbos, verbos esses que eu chamo de verbos impessoais, verbos que não indicam pessoas. Ok, gente? Então, essa é a nossa aula sobre orações sem sujeito. Anotem tudo no caderno que está sendo mostrado e o que eu estou explicando, o que eu estou falando para vocês, tá? Vamos aqui. Tenham todos uma boa tarde. Qualquer dúvida, eu estou aqui para ajudá-los. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus e até mais.